infelizmente hoje não teve vitória, né, Alan? Infelizmente aí o Flamengo sai com esse empate. E uma noite, eu diria que trouxe recordações até um pouco negativas, né? Já tem muita gente citando o nome de Paulo Souza no chat. Afinal, Marinho de lateral esquerdo foi uma novidade que eu não esperava, para ser sincero. Fala, Cleitinho, boa noite, Arthur, boa noite, rapaziada. Vamos chegando para mais um pós-jogo aqui no canal Zona Rubro Negra. Primeiro, muita calma nessa hora. Vitor Pereira está conhecendo ainda o elenco, está fazendo alguns testes. O Carioca é para fazer teste. Vamos ser honestos e vamos lembrar que o Flamengo vinha de 2 vitórias. O Flamengo tem gordura. Tem aí outras equipes que se dizem grandes que estão empatando já. Não sei nem se já tem derrota. Né? Vamos só respirar um pouquinho, porque a verdade tem que ser dita. Hoje eu me frustrei porque a minha expectativa, dada ao jogo passado, é que a equipe evoluísse, que a equipe pudesse apresentar um futebol ainda mais prazeroso, mais gostoso. Só que não foi o que aconteceu hoje, porque os jogadores foram mal. Se nós analisarmos individualmente o elenco do Flamengo hoje, vai chegar o momento que a gente vai fazer isso aqui, nós vamos perceber que não tem destaque hoje, porque nossos principais jogadores não encontraram a bola, não jogaram. E aí, a pergunta que fica é, sentiram já, né, o início dessa pré-temporada, porque os caras estão em pré-temporada, tem 15 dias que os caras estão trabalhando. Hoje é dia 18, os caras voltaram dia 26, Alan, ok, mas depois tiveram pausa em virtude das comemorações da virada do ano. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de calma com relação a tudo. Já está um desespero. Ah, é o Paulo Souza de novo. Ah, pô, tá tudo errado. Ah, irmão, a gente não tinha o lateral, né? E aí ele acabou testando lá o Marinho, já é a segunda lugar. No primeiro jogo eu já entendi que o Marinho não entrou como aquele ponta lá. Eu já vi que o Marinho já tinha entrado, né, numa linha ali de meio de campo. Não entendi a época. Ele pode estar fazendo alguns testes. Hoje ficou provado. Mateusão, ele tentou. Mateusão está muito cru. Mateusão não vai ser o reserva que a gente precisa, um homem de área, um homem gol, como eu havia dito no final de 2022, que seria muito importante se nós tivéssemos, né, a capacidade de trazer um atacante para poder ser reserva do Pedro. Ah, a lama do Bruno Henrique vai entrar no meio do ano, beleza. Pode ser que o Bruno Henrique vire, né, esse centroavante ali de área. A gente não sabe também em quais condições o Bruno Henrique, né, vai voltar. Mas a gente tem que ir com um pouquinho de calma, galera. Um pouquinho de calma. Eu sei que a torcida está cada dia mais exigente. Eu sei que a gente tem um elenco muito caro. Eu sei que a cobrança tem que ser proporcional a isso. Só que o Vitor Pereira está iniciando o trabalho. Vamos respirar um pouquinho, né? Vamos sim, né, cobrar, mas daqui a pouco, depois que a gente der um tempo, ele está preparando a equipe. E esse time jogou de forma seguida, até mesmo para que ganhe ritmo de partida, solte a musculatura. Tem jogadores que chegaram depois, se apresentaram depois. O Gerson chegou depois, a Arrascaeta chegou depois, Everton Ribeiro chegou depois, Pedro chegou depois. Então vamos respirar um pouquinho. Já não é, mil desculpas a quem não concorda comigo, eu respeito todas as opiniões, mas vamos, né? Vamos aliviar um pouquinho. Os caras estão iniciando a temporada, rapaziada. Os caras estão iniciando a temporada. Eu não posso dizer que eu concordo 100% com o Alan na questão da calma. Eu acho que o torcedor tem direito de ficar revoltado o quanto quiser pelas experiências que a gente teve, né, Arthur? Parece que a gente está repetindo o passado. Aonde eu quero pedir calma é, hoje foi apenas o segundo jogo do cara. Vamos esperar um pouco mais para poder realmente avaliar, né, o retrospecto. O que eu imagino, Arthur, é que no próximo jogo o Flamengo nem vá com o time titular. Seja um momento para descansar a equipe e aí sim, depois, quem sabe, na outra partida volta a tropa de choque. Não sei se você concorda. Eu acho que a próxima... Eu acho que tem que pegar o calendário aqui, porque eu acho que a próxima partida ainda tem uma partida do Carioca antes da Supercopa. Eu acho. Não tenho certeza. Que inclusive era o Flamengo joga dia 21, dia Bangu. 24 e tem a Supercopa. 2 jogos, né? 2 jogos. Eu ainda acho que o Paulo... Paulo, vocês ficam falando desse demônio aí, vocês fica piorando a parada para nós. Mas eu acho que em um desses 2 jogos aí o Vitor Pereira ainda vai escalar os titulares e eu apostaria no próximo jogo já de imediato, tá? Não sei se vai ser contra o Bangu, não. Eu acho que é contra o Nova Iguaçu. Mas vamos ver.
Enfim, cara, eu fiquei escutando a opinião do Alan, escutei o que você falou também e li, como sempre, todas as mensagens do chat para ver esse termômetro. E eu acho, gente, que a gente não precisa, tanto nós aqui quanto vocês aí principalmente, eu acho que a gente não precisa ir para um lado ou para o outro. Eu acho que a situação do jogo de hoje deixou vocês muito 8 ou 80. Quem tá puto, tá muito puto. Quem acha que isso é só uma pré-temporada, que é só um teste, isso aqui tá muito que isso é só um teste. Eu acho que a gente não precisa ficar nem de um lado nem do outro. A gente pode achar um meio termo disso aí. E é onde eu acho que eu tô. Eu tô tranquilo. Eu tô tranquilo, apesar de ter me decepcionado com a partida. Então eu acho que a gente poderia buscar esse meio termo dos pontos aí. Por quê? Por que eu estou dizendo buscar esse meio termo? O Paulo Souza, ele me fez refletir muito na passagem dele pelo Flamengo. Porque do Zona Rubro-Negra todo, eu não vou lembrar quais que estavam com a mesma opinião que eu. Mas como eu posso falar por mim, eu fui um otário com o Paulo Souza. Porque deu 6 meses de trabalho, eu ainda estava calmo. Eu ainda estava dando tempo. Eu ainda estava acreditando que ia dar certo. 6 meses. 6 meses. E eu tirei uma lição daquilo. Qual foi a lição que eu tirei? Eu não vou esperar 6 meses mais. Foi a lição que eu tomei. Agora, a lição que eu tomei do Paulo Souza não vai me fazer com 2 jogos, amigo, com 18 dias de trabalho, descer a mamona no Vitor Pereira. Eu não vou fazer isso. Não vou. Eu não consigo. Não seria nem honesto comigo mesmo. Imagina com vocês aí. Então, eu procuro encontrar esse meio termo, porque eu acho que a cobrança é necessária, a cobrança é correta, porque independentemente de teste, independentemente de não termos jogadores suficientes para o elenco, que eu acho que o Flamengo ainda precisa contratar, e precisa contratar agora. São situações, por exemplo, que num determinado momento de jogo, contra adversários mais difíceis, como é o caso de Palmeiras, como é o caso de Mundial de Clubes, nós não temos reserva para todos os jogadores. É difícil ter reserva à altura para todos os titulares que nós temos hoje? Sim. O meio de campo é um exemplo. Nós temos Everton Ribeiro e Arrascaeta que não têm um reserva à altura há 5 anos. Então, é muito difícil ter um reserva à altura para todo mundo. Então, por conta disso, esse olhar deve ficar um pouco mais atento e a cobrança, nesse sentido, eu acho que ela deve existir sim. Por outro lado, a gente não tem que pedir cabeças arrancadas à praça pública agora, não. Eu acho que tem as críticas que a gente sempre fez desde o ano passado. Exemplo, Marinho não evolui, o Mateusão a gente conheceu ano passado, Muita gente hoje já falou, não dá para criticar o Varela. Eu já tenho um pouco as minhas dúvidas, porque independentemente de todos esses testes, que o Alan citou eles mais cedo, e eu concordo demais que esses testes precisam ser feitos, porque o Vitor Pereira ele não era o técnico do Flamengo, ele era o técnico do Corinthians. Ele conhecia o time do Flamengo, ele conhecia o time do Flamengo, o elenco do Flamengo não. Então ele precisa conhecer esse elenco, ele precisa botar jogador literalmente para jogar, ele precisa pegar um Pedro, por exemplo, botar aquela maquininha que fica aqui nas costas, que detectou um pouquinho de cansaço, tirar para poupar. A gente precisa entender o que a gente não consegue ver daqui, mas assim só consegue imaginar. Mas independentemente de todos esses testes, o Flamengo tem uma condição mínima de tentar pelo menos vencer o Madureira, por exemplo. Com todo respeito ao Madureira, e eu vi gente no chat falando, o Flamengo está se preparando há 18, 20 dias, mas o Madureira também, negativo. O Madureira se prepara desde o Carioca do ano passado para isso praticamente. Então, acaba que, por mais que seja absurdamente inferior taticamente, tecnicamente, individualmente, em todos os sentidos, mente no final, ainda assim é um time que está se preparando há mais tempo do que o Flamengo. E eu